Olá, boa noite. Tudo Olá, bom? professor. Tudo bem, né? Vamos convidar aqui algumas pessoas para entrar na sala, só um minutinho, tá? Tá certo. Já temos algumas pessoas chegando aí na sala. Uhum. Se quiser, já podemos ir conversando, tá? Temos, né? Podemos sim. Então, pessoal, boa noite aí a todos que já estão chegando. Sejam muito bem-vindos a esse nosso momento em que nós falaremos sobre inclusão. Nessa sexta-feira, 25 de setembro de 2020, iniciozinho de noite. Queria agradecer muito aí todos que estão chegando, né? Muito obrigada. E sejam todos bem-vindos, né? Meus colegas que por acaso entrarem da Escola Municipal Maria Felício Lopes, ou aqueles que já estiverem, né? Muito obrigada aí pelo trabalho de inclusão que a gente tenta realizar lá na nossa escola. Colega já é também, com quem eu aprendo muito. E demais pessoas que aí estão, meu muito obrigada e meu boa noite. E aí eu vou começar me apresentando aqui para vocês. Eu me chamo Fabrícia, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza e atuo na sala de AE desde 2014. Né? E atualmente estou lotada na Escola Municipal Maria Felício Lopes, né? Que eu já registrei aqui a minha saudação e a minha gratidão a todos pelo trabalho que a gente realiza lá. E eu estou muito feliz por a gente poder encerrar a Semana da Educação Inclusiva 2020 com esse momento, né? Ela aconteceu de 21 a 25 de setembro, como todos já sabem, em alusão ao 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta pela Inclusão Social das Pessoas com Deficiência, né? E estou aqui com a blusa do Distrito 2, com o tema Transformar para Incluir, que foi o tema que a gente trabalhou nas escolas nessa semana. E um tema bem sugestivo, né? Porque a gente entende que a inclusão, para que ela possa acontecer, ela exige uma transformação, né? Que tanto pode ser uma transformação macro, né? Que vem de cima para baixo, né? Com o cumprimento de leis de uma forma mais efetiva, ou simplesmente com uma transformação interior, né? Cada um de nós. Trabalhando a questão da aceitação do outro, de acreditar que o outro possui potencialidades que podem ser trabalhadas, né? Então, registrar aqui o meu abraço ao pessoal do Distrito 2, às minhas colegas, com quem eu aprendo muito também. E o nosso convidado de hoje é o terapeuta ocupacional, palestrante e escritor, Wilson Cândido Braga, autor do livro Autismo Azul de Todas as Cores, que é esse aqui que eu estou em mãos. Um livro muito rico em informações sobre o autismo, eu aconselho a leitura, recomendo. E tem outro livro aí a ser publicado. E agradecer a você, professor, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa noite, depois de uma semana aí de lives bem intensas, né? Isso. Inclusive internacional. E agradecer, né, a sua disponibilidade. Alguma pergunta que por acaso surgir de repente, se a gente pudesse, se o senhor puder responder, nessa uma hora que a gente vai poder estar juntos, né? E pode começar aí também se apresentando um pouquinho melhor, né? E falando dos cursos e das palestras que você oferta junto a Mais Estímulos e que eu acho importante divulgar para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho, né? E quem sabe buscar aí como um meio de formação para o trabalho com a inclusão dentro das escolas. Claro. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer colaborar, né, com vocês que estão nesse movimento mais de perto. Agora eu estou um pouco mais afastado do atendimento direto, como eu fiz durante 23 anos, mas desde dezembro eu me afastei do atendimento pela rede estadual e agora estou à frente
da minha consultoria, trabalhando aí com formação, com pós-graduação, com palestras, agora com um projeto de cursos acessíveis, né, online, para todas as pessoas que queiram fazer de forma gratuita. Trabalhei durante esses 23 anos transitando entre saúde e educação, por entender que não se faz uma situação isolada, especialmente quando se trabalha com pessoas com deficiência. Como você bem colocou, talvez a maior e melhor iniciativa seja a de dentro para fora e não aquela que vem de cima para baixo a partir de políticas. A gente tem falado muito de acessibilidade e as pessoas se queixam o tempo inteiro de estruturas, de adequação, de atividade, mas eu acho que mais significativo do que isso é a nossa atitude de querer fazer, é a nossa atitude de querer mobilizar-se de alguma forma para oferecer o melhor ao outro, porque não adianta lei, não adianta conceitos bonitos, não adianta escola preparada com estrutura física adequada, se a gente tem profissionais ainda resistentes, deixando por conta do outro, achando que o aluno pertence ao atendimento educacional especializado e não faz parte da escola como um todo. Então, essas condições atitudinais talvez sejam as nossas maiores barreiras para que a inclusão de fato aconteça, não só no contexto escolar, mas no contexto familiar, no contexto social como um todo. Até porque a gente fala de inclusão, mas a gente fala de inclusão de uma forma ampla, né? Entendendo que não está nesse movimento de inclusão apenas a pessoa com deficiência. Estamos todos nós no movimento de busca por essa inclusão, né? Qualquer condição de diferença que nos torna exposto de alguma forma, ou dentro dessa condição aí de se achar que é mais capaz ou menos capaz em função dessa particularidade, acaba sendo excludente ou não frente a qualquer um de nós. Então, a gente falar de inclusão é falar do adulto que quer estudar, que não teve a oportunidade de estudar, é do negro que ainda é discriminado de alguma forma, é da mulher que é colocada em condição de inferioridade em muitas situações, é daquela pessoa de condição socioeconômica desfavorecida, do homem do campo, do presidiário, de qualquer situação de diferença. E nós temos uma sociedade composta por essas diferenças. Falamos de inclusão o tempo inteiro voltado para a pessoa com deficiência, porque no contexto escolar, esse sujeito foi aquele que mais tempo ficou afastado dessa oportunidade de acesso, por não se entender que tinha condições, que tinha capacidades, e por ser percebido apenas pela sua dificuldade. Daí a gente traz uma questão interessante, que é quando se pensou, há alguns anos atrás, em integrar pela normalidade, em tirar o sujeito da instituição, estimular, até que ele ficasse o mais próximo do normal para ser possível de colocá-lo junto dos outros. Mas a pergunta que ficou sempre é essa: o que é essa normalização? O que é ser normal? É possível você estimular uma pessoa cega a ficar próxima de alguém que enxergue? Ou de qualquer deficiência, próximo de alguém que não tenha aquela condição de dificuldade? Então, essa tentativa de normalização para gerar a integração, que ainda não era a inclusão, ela perdeu força, mas a gente ainda vê acontecer o tempo inteiro, né? A gente ainda escuta professores dizer assim, mas ele ainda não está pronto para ser incluído. Ele vai ficar pronto em que momento? O que é estar pronto para ser incluído? Eu é que preciso criar ferramentas de prontidão para esse sujeito ser bem recebido dentro da condição que ele apresenta. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente tem ainda confundido integração com inclusão, a gente cria alguns elementos de exclusão sem perceber que está fazendo, né? E ainda temos umas falas, inclusive de educadores, meio equivocadas. A minha escola é inclusiva porque tem matrícula para aluno com deficiência. Eu tenho 2 alunos incluídos. Ao falar isso, eu já estou excluindo os alunos. Perante a lei não existe aluno incluído, existem alunos. A gente não tem que se referir a eles como incluídos, né? Já cria aí um estigma. Na minha sala já tem 2 alunos com deficiência, não pode entrar mais nenhum. Qual é a lei que diz a quantidade de alunos por sala? Né? Essa questão aí até cai aí para o bom senso da escola. Então, inclusão não é matrícula, inclusão não é ter um aluno em sala de aula, inclusão não é dar um desenho para o aluno pintar achando que é adequação curricular enquanto eu dou aula de um conteúdo que nada a ver tem com desenho, né? Inclusão não é você ser caridoso, ser bonzinho, né? Ser assistencialista. Inclusão é acesso, é permanência, com investimentos nessa permanência que gerem algum tipo de sucesso.
E sucesso é qualquer avanço, por menor que seja, para esse sujeito com qualquer dificuldade. Quando a gente fala de AEE dentro desse serviço para o processo de inclusão, a gente está falando de educação especial, que é outra confusão que a gente tem. Achar que educação especial e educação inclusiva são as mesmas coisas. Elas se complementam, mas elas têm conceitos muito particulares. Educação especial são serviços, como a LDB bem colocou, e muito mal compreendida foi durante anos. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis. Não é uma sala de aula à parte, não é uma condição X de situação dentro do espaço escolar, mas é entender que dentro de todas as salas de aula, de qualquer modalidade de ensino, teremos pessoas com dificuldades que precisam do serviço de educação especial, que são acessibilidades físicas, atitudinais, adequações, né, um olhar de acolhimento e de respeito à particularidade do outro, para que esse outro continue lá, a partir desse suporte especial, e assim consiga avançar dentro da condição que pode avançar. Quando a gente fala de AEE, que é muito significativo reforçar isso, estamos falando desse serviço de educação especial como complementar e suplementar. Complementar porque vai estimular aquele sujeito à superação das suas dificuldades, e suplementar que tanto vai enriquecer as capacidades desse que tem dificuldade, como aquele que tem um potencial que precisa ser implementado cada vez mais. Então, e entender que essa educação especial, esses serviços como um todo, a sala de recurso multifuncional, ela não substitui sala de aula, ela não substitui a escolarização, ela complementa e suplementa no contraturno daquele momento em que todos estão juntos em sala de aula. Certo. Ok. E assim, professor, a gente... Acho que a imagem do Wilson travou. Vou esperar ele retornar um pouquinho. Pronto. A sua imagem travou, professor. Não, e a sua imagem sumiu para mim aqui. Eu não sei se foi a minha ou se foi a sua. É. Bom, aí então pegando o gancho aí do professor achar que por esse aluno estar na sala de recurso, em atendimento educacional especializado, ele não tem a obrigação de criar ferramentas de estimulação, de avaliar, né, de criar possibilidades para esse avanço dentro da sala de aula. Então, alguns equívocos ainda vão acontecer e é importante que a gente tenha essa informação, né, que ela seja disseminada para que a gente não também seja mal interpretado enquanto serviço que propõe essa complementação ou essa suplementação, que eu sei que vocês ainda passam por alguns percalços frente àqueles que ainda não conhecem de fato o serviço. Com certeza. É importante deixar tudo bem claro, né? E, professor, a gente poderia, assim, você poderia começar, você já introduziu, inclusive, falando sobre 2 grandes movimentos de inserção da pessoa com deficiência na sociedade. Porque a gente sabe que essas pessoas viveram aí por longos anos totalmente à margem, né? Segregadas mesmo, mas graças a um movimento aí mundial de inserção dessas pessoas com deficiência nos diversos espaços, não somente na escola, né, mas no mercado de trabalho, no lazer, enfim. Essas pessoas ocuparam os espaços que lhes são de direito, né? E aí é importante que a gente possa perceber bem a diferença entre os 2 grandes movimentos históricos de inserção dessas pessoas com deficiência na nossa sociedade, que são movimentos com viés totalmente contrário um ao outro, né, ambos com a sua importância e que contribuíram de alguma maneira, né? Então, assim, o que foi ou o que é o movimento de integração, né, porque ele ainda continua existindo, embora com menos força, e o que é a inclusão? Qual a diferença principal entre esses 2 movimentos? Integração e inclusão. Olha, se a gente partir pelo panorama mundial ao longo dos séculos, a gente tinha a exclusão pela morte, por não se entender que aquela situação apresentada em um sujeito logo ao nascer merecia ou tinha no mundo espaço para ele. Depois a gente excluiu segregando. Depois a gente excluiu entendendo que era um sujeito que tinha alma, mas essa alma estava atrelada a condições financeiras, tanto para a igreja quanto para o reino, né, para os políticos em geral. E mais tarde a gente entendeu que cuidar de forma segregada, isolada, num espaço institucionalizado,
seria a melhor oferta de vida para esse sujeito. Esse movimento vai perdendo força quando se entendeu que, além das dificuldades, como qualquer pessoa tem, eles também tinham possibilidades, potencialidades, mas só poderiam acontecer isso se fossem oportunizados estímulos que gerassem essa expressão dentro dessa capacidade. E aí começamos a tirar da instituição, que foi o movimento que eu citei inicialmente, mas dentro de uma compreensão de que eu só poderia integrar, colocar junto dos outros que estavam dentro da condição de normalidade, quando eu estimulasse o sujeito até que ele ficasse próximo do que era considerado normal. Essa integração pela normalização, ela perde força quando se percebe que não temos um conceito de normalidade, não é possível normalizar, porque cada período, cada situação, cada contexto social e cultural tem uma definição e uma compreensão do que é normal, né? Normal a ausência de doença, normal aquilo que é estatístico, normal você não ter problemas de ordem intelectual ou mental. Então, cada situação traz um conceito diferenciado. E aí é quando, de fato, se entende que integrar, colocar junto dos demais, mas de uma forma segregada, que é o que acontecia há 20 anos atrás na educação especial, enquanto sala de aula, a gente tinha a integração. Ele estava integrado na escola, mas era segregado numa sala lá no final da escola, lá no quintal da escola, o intervalo era diferente dos demais alunos, como se não pudesse. Olha, a ideia era essa. Eu estou protegendo eles dos demais. Protegendo como? Tirando a chance de conviver com os outros, de aprender com as diferenças. Então, esse entendimento equivocado do artigo 58 da LDB, ele aconteceu há mais de 20 anos atrás, em 1996, no dia 20 de dezembro, quando se interpretou que a educação especial era uma modalidade de ensino enquanto sala, né? Então, integrado nesse conceito aí de colocar junto, mas separado, segregado, não era a melhor forma de desenvolver capacidades. E aí é quando se percebe, entre o movimento de 2007 e 2008, quando se entende que é possível, sim, conviver junto com os demais em condição de igualdade, desde que essas particularidades que cada um de nós temos, de fato, sejam respeitadas e que os serviços de educação especial aconteçam para que essas capacidades possam ser potencializadas. É quando a gente chama aí de educação domiciliar, educação escolar comum, né, que a gente ainda tem a história da escola regular e a escola comum, para tentar colocar junto de todo mundo qualquer situação em que no passado não tinha condição de estar. Não tinha condição pela nossa avaliação e não pela condição do sujeito. Então, a exclusão, ela perde força, ela chega na integração pela normalização, que também perde força, até chegarmos ao movimento de inclusão, que é esse que a gente ainda está navegando, indo e voltando o tempo inteiro, como tentativa de respeito a essa igualdade, respeitando as particularidades, mas ainda cometendo equívocos. O que a gente tem hoje ainda dentro desse movimento, que é muito preocupante, é uma palavra até de moda na atualidade, que é o capacitismo. É você achar que uma pessoa, por uma condição X, olha ainda a exclusão dentro da inclusão. Porque a pessoa X, que tem uma deficiência X, não tem condição de assumir esse trabalho, de realizar essa função, porque ela tem a deficiência X. É você criar um preconceito em torno de um sujeito pela condição de deficiência, porque essa condição não favorece que ele assuma uma função específica. É o que você tem com o sexismo, de achar que a mulher não pode desempenhar as mesmas funções do homem. Então a gente ainda tem, nesse movimento de inclusão, alguns retrocessos o tempo inteiro navegando. Porém, a gente só pode falar de paradigma, de que um paradigma é real, no caso hoje a inclusão, quando surge um próximo paradigma que deixa a inclusão para trás e ele se instala, né? Um paradigma só se torna um modelo quando surge um outro e contrapõe esse modelo. Durante muito tempo, o modelo da integração foi considerado o ideal, né? Perdurou durante muitos anos. Exatamente. Né? E só foi passar a ser questionado quando surgiu o movimento de inclusão, né? E aqui no Brasil, a integração iniciou na década de 60, de uma forma tardia, em relação a países como, por exemplo, a Itália, que em 1977 tinha abolido todas as escolas especiais. E aqui em 60, década de 60, a gente começava o movimento de integração. Né? E ainda temos escolas especiais. Se a gente for vasculhar, inclusive no estado do Ceará, a gente ainda vai encontrar salas especiais dentro de algumas escolas públicas.
A gente acha que não tem, mas ainda tem, porque criou-se um perfil de compreensão familiar muito equivocado em torno disso, e a família é resistente a mudar esse panorama para outro, a buscar por outras ferramentas de estimulação para a criança, no caso o adulto que já tem, né, que já está em idade avançada, por achar que ele não vai estar bem em nenhum lugar, que ele não vai funcionar bem em nenhum lugar, por conta da deficiência. É tão forte essa incapacidade em função da deficiência, que vem aí da idade média para cá, que a gente ainda tem a família tratando esse sujeito como o doente, o bichinho, o coitadinho, que não sabe fazer. Né? Quando você cria esse tipo de comportamento em relação ao outro, você acaba dando ao outro, inconscientemente, a compreensão equivocada de que ele realmente não é capaz. E ele vai acreditar nisso. Então, isso não é uma questão só familiar, é uma questão também, né, de educadores e da sociedade como um todo. A gente ainda diz, mas até fulano de tal que é cego, até fulano de tal que é surdo, ele conseguiu, como se a deficiência fosse uma ferramenta de total impedimento. E muitas vezes não é, né? Tem as dificuldades, mas também tem capacidades. Isso, verdade. E assim, a inclusão é o modelo que a gente tem hoje como aquele que a gente considera como o ideal, embora que com falhas, a gente admite, né, isso, até porque o Brasil está em atraso, como a gente já comentou, em relação a países que já vinham com o movimento de inclusão há muitos anos atrás, né? Sim, sim. E assim, é como se a gente pudesse entender a integração da seguinte forma. Na integração, ela aceita a pessoa com deficiência, ela é inserida na sociedade, mas ela não elimina as barreiras. A pessoa com deficiência é que tem que se adequar a essas barreiras, né? Aquela coisa que você explicou da normalização, né? E na inclusão, não. A proposta é o inverso, né? É eliminar as barreiras, é realizar as adaptações para que a pessoa com inclusão possa se adaptar. Não é isso, mas é aí que está o grande problema de muitos educadores em sala de aula. Enquanto alguns estão criando possibilidades de acesso e ajustando e flexibilizando situações para dar acesso ao sujeito, há educadores que ainda acreditam que estar incluído é deixar que ele faça igual aos outros. Esse é o problema que a gente tem. A pergunta que eu sempre faço, Fabrício, é assim: quantas vezes você, educador, no dia do seu planejamento, ao planejar a sua aula, ao planejar a sua atividade, as suas avaliações, você lembra ou você lembrou que na sua sala tem alguém com uma dificuldade qualquer? Nenhuma vez. Sabe por que a resposta é nenhuma vez? Porque se eu tivesse lembrado, eu não teria feito a mesma aula, a mesma atividade e a mesma avaliação. E isso se repete o tempo inteiro. Reforça em nós a ideia de que essa pessoa acredita que inclusão é o sujeito estar lá, já é demais ele estar lá, e ele tem que fazer igual aos outros. Ele não está incluído? Olha, eu vou dar um exemplo de uma situação real. A gente já teve casos de professores que exigia que a aluna cega fizesse uma pesquisa no laboratório de informática sobre voleibol, mas o laboratório de informática não era acessível a ela. O questionamento dele era, mas ela não está incluída? Aí a gente dizia, tá, mas é preciso que você dê acesso a ela dentro desse movimento de inclusão. Ela está aí, mas precisa de condições para conseguir realizar igual aos outros. Ela vai realizar do jeito dela, mas com ferramentas que dê acesso a ela. Mas ela não está incluída. Esse ainda é o grande equívoco que vem da integração para cá. É você achar que o outro tem que fazer igual, tem que ser avaliado do mesmo jeito, não pode ter modificação. Por que é que ele é melhor do que os outros? Por que é que eu tenho que fazer uma outra atividade só para ele? Por que é que ele tem direito a um tempo a mais? A gente tem esse questionamento o tempo inteiro. E é importante frisar que quando a gente fala de adequação curricular ou flexibilização curricular, uma hora a mais de aula, ou de prova, ou de atividade, um momento à parte, a leitura, a avaliação oral não é para a pessoa com deficiência, é para qualquer aluno que precise. E a gente ainda tem negado ao TDAH, negado a pessoas que têm qualquer outra condição que não está dentro do público-alvo da educação especial, essa resistência, porque ele não é parte ainda da educação inclusiva. Ele está na escola, e estar na escola é ter direito a qualquer acessibilidade para continuar lá.
Quantos alunos com TDAH, que representam 8% dos alunos em idade escolar? Quantos alunos com dislexia, que representam 17% da população mundial? A gente viu se perder no processo porque ninguém deu acesso a eles. Porque ninguém ajustou nada para eles. A gente está tentando com as pessoas com deficiência, mas nós tivemos outras situações que foram negadas. E a gente ainda não entendeu que é uma luta maior para incluir também esse público dentro das condições de público-alvo da educação especial, que estão se perdendo no processo. Então, esse conceito de integrar, incluir, integrar, ainda é um paradigma em transição, que a gente só vai ter, de fato, uma compreensão real quando surgir um outro que contraponha a inclusão. A verdade é essa. Com certeza. Professor, e quando a gente fala de inclusão na educação, né, a gente costuma usar muito uma expressão que já foi muito usada aqui na nossa conversa, que é educação inclusiva. E muitos não conseguem perceber que existe aí uma diferença conceitual entre educação inclusiva e educação especial, né? Embora as duas concepções vão se alinhar aí na política da educação especial, na concepção da educação inclusiva. E aí, como é que você poderia, assim, definir de uma forma bem simples para que a gente pudesse entender o que é, de fato, a educação inclusiva e a educação especial? Eu até já coloquei, né? Educação especial é esse movimento de serviços que perpassam todos os níveis, do infantil ao superior, é qualquer ferramenta de acesso, é o profissional de suporte, é o serviço de atendimento, as orientações para adequação curricular, são as tecnologias assistivas, é todo o serviço que favorece a permanência do sujeito com qualquer dificuldade nesse espaço escolar. Educação especial é esse olhar de acolhimento e respeito à singularidade do outro, né? Junto aí dos serviços que dão suporte a isso. A educação inclusiva, esse movimento de inclusão, é de fato aquilo que a gente chama de busca para que o outro seja de fato respeitado e tenha acesso, mas um acesso com qualidade. Essa qualidade só vai acontecer se a gente tiver os serviços, como você disse, que se alinha com a educação inclusiva, que são serviços de educação especial. E aí entra cuidador, se for necessário e comprovado, intérprete, todo esse trabalho que está dentro da educação especial, ele entra nesse movimento para o direito de todos ao acesso, mas um acesso com qualidade, onde se respeita cada singularidade. Então, até me incomoda em alguns momentos, quando eu escuto alguém dizer, e ainda inclusive, nomenclatura de instituição, educação especial inclusiva, educação especial e ou inclusiva, são termos muito equivocados. São dois conceitos distintos que se unem com um objetivo que é qualificar a vida do outro, mas que não podem ser misturados nessa forma, né, de expressão colocada. Ainda existe muito essa confusão. Mas é isso. Um é serviço e o outro é a política, a legitimidade, o direito que é ofertado a todos aqueles que precisam desse respeito em suas particularidades. Ok. E quando a gente fala da educação especial como modalidade transversal de ensino, que inclusive você também já citou hoje, né? Que perpassa aí desde a educação básica até o ensino superior. O que a legislação orienta em relação à função da educação especial dentro das escolas? Como é que essa educação especial hoje se apresenta de forma concreta dentro das escolas? Olha, a gente tem discutido muito, até eu participei esses dias de lives conversando sobre isso, a questão das legislações, né, que asseguram aí os direitos de situações que ainda são negadas dentro dos espaços escolares. Dentro do que a gente entende aí como possibilidade de serviços que gerem acesso, que é o que a gente chama de proposta de educação especial, a gente ainda tem espaços que não são acessíveis de forma estrutural, que precisam ser ajustados para receber esse sujeito que tem alguma particularidade de ordem física, de locomoção, que ainda precisa desse ajuste. A gente ainda tem resistência por parte das escolas em pleitear junto às secretarias os cuidadores para casos de crianças, adolescentes com dependência em alimentação, higienização, locomoção ou comportamento. Ainda é um problema muito sério, até porque legalmente não tem ainda uma legislação que estabeleça o perfil profissional desse cuidador que vai acompanhar esse suporte. Em contraparte, a gente ainda tem um outro problema com o professor em relação a esse cuidador, que transfere para ele uma competência pedagógica que não pertence a ele, pertence sim a quem está regendo essa sala. A gente ainda tem
um movimento muito falho, que é querer sensibilizar o outro a aceitar a condição de deficiência, né? Não era mais para a gente estar nesse movimento, né? Já passamos por essa fase de sensibilizar, de conscientizar, é lei, lei se cumpre, lei se aplica, não se questiona, e a gente ainda tem esse movimento. A gente ainda tem um problema muito sério ao falar de escola, que me incomoda muito, eu presenciei muitas vezes, inclusive no município de Fortaleza, quando eu estava no CREAS, eu presenciava as formações da rede municipal de Fortaleza no CREAS, nas salas que aconteciam paralelas ali ao trabalho, de formação por área, tipo formação matemática, língua portuguesa, de história, de geografia, e educação especial. Onde é que ela fica? Ela não está dentro dessa formação, não. Aí me incomoda mais ainda ouvir um colega da regional X ou Y, do distrito, sei lá, o nome que a gente dê, a gente conseguiu 1 hora por mês para falar sobre educação. A gente conseguiu. A gente ainda não está vendo a educação especial permeando essas modalidades de ensino. Parece que ela não compete ao professor como obrigação de pensar esse sujeito durante qualquer tipo de planejamento. Fica lá pedindo um favor para você entrar durante aquela formação da área X para falar sobre educação especial. Então, a gente tem aí diversas salas de recurso multifuncional que você representa aqui nesse momento, que estão fazendo a grande diferença, fazem a grande diferença, mas eu sei que também se deparam com muitas problemáticas, porque ainda tem um julgamento equivocado, ainda tem uma percepção equivocada, ainda tem um direcionamento de situações para esse espaço que não é o que é para acontecer, que ainda é visto por alguns diretores como quebra-galho, porque faltou alguém. Tem tudo isso que acontece, e que por mais que a gente diga que não acontece, eu sei que acontece, e é uma falha, porque na minha concepção, quem melhor deveria ser trabalhado para o movimento de inclusão seria o núcleo gestor de uma escola. Porque quando o núcleo gestor da escola abraça o movimento e trabalha com isso dentro da escola, o resto da escola vai junto. Agora, se você vem lá do final da escola para o começo dela, não vai funcionar. E é isso que a gente tem o tempo inteiro. A gente, numa semana como essas, a gente tem aí o convite ao professor. Quem participa aqui é o profissional do AEE, mas a gente não convida o porteiro, a merendeira, a moça da limpeza, a moça da secretaria, a moça da coordenação. Todo esse público trabalha diretamente com esse aluno, julgando, apontando, não respeitando, não compreendendo, porque não conhece. E não conhece porque também não quer conhecer. É preocupante eu estar falando isso, e até me irrita um pouco, porque o discurso que a gente mais escuta dentro dessa tentativa aí de incluir, que perpassando aí está a educação especial, né, que são as nossas formações, que vem de cima para baixo, mas tem aí a adequação curricular de pequeno porte que está dentro da escola. A gente, mas eu não fui preparado na minha graduação, a secretaria não me dá formação, o pessoal do AE deveria oferecer capacitação e não dá. Eu estou oferecendo curso de graça. E a primeira preocupação que o povo tem ao me perguntar sobre o curso é: tem certificado? Tem que fazer um relatório? Ou seja, tem que estudar? Então a gente tem ainda, Fabrícia, um movimento que é muito, muito mais difícil do que a escola que não tem rampa, que não tem porta larga, que não tem material para trabalhar, que não tem jogo adaptado, que não tem como comprar material para adaptar. A gente tem aí ações e atitudes que são as nossas maiores barreiras dentro da escola. Para mim, pouco importa se a escola é do tempo do... 100 anos atrás não tem nenhuma rampa. Me importa se tem alguém ali com disposição para levantar a cadeira de roda. Me importa se tem alguém ali com um olhar de respeito ao outro, criando possibilidades para que esse outro tenha as suas condições assistidas. A gente tem aí esse movimento muito perigoso, com a confusão das duas situações, de achar que está fazendo e não está. Nós temos aí uma resistência muito grande em fazer. A gente ainda tem quem olhe para você que está no AE e acha que você não faz nada. Está só brincando, que é muito fácil ficar ali só com um aluno, duvido ficar com 10, com 30 na sala. A gente tem tudo isso que é atitude. E a atitude está maior, né, enquanto negatividade, do que qualquer situação de empecilho. Falta esse movimento, né, de conscientização, porque as leis que nós temos, e são muitas, não precisa de mais nenhuma, tem lei demais, não são impositivas. Elas estão ali para serem questionadas.
Nós temos aí a lei 12.764 do autista, que está toda desrespeitada, e uma coisa funciona e outra não funciona, alguém foi penalizado e outro não. Nós temos escolas que, ao telefone, a mãe liga e pergunta se tem vaga, tem. Quando a criança chega lá que é autista, a vaga foi preenchida. E não é escola privada só, não. Tem escola pública também. Que bom que nós temos um movimento aí em Fortaleza, que é 2 semanas antecipadas de matrícula só para aqueles alunos com dificuldade, para que eles não venham perder essa vaga. Mas a gente ainda tem espaços aí que não facilitam. Então, integrar não é só o problema, incluir não é a grande dificuldade. A dificuldade é a gente ter acessibilidade e atitudinal. Falta em nós aí uma infinidade de situações de consciência que ainda é preocupante. A gente ainda tem muita situação assim. Alguém está dizendo aqui que a lei funciona no papel, mas somos nós que executamos a lei. O papel não faz ela ser cumprida, não. Quem faz a lei ser cumprida somos nós, questionando, perguntando, reivindicando, reclamando. Não adianta dizer, a lei é linda no papel. Ok, ela é linda no papel, mas ela só vai funcionar na prática se a gente colocar ela em prática. Falta em nós isso, né? E a gente tem, atualmente, assim, as famílias estão muito conscientes. Muito. Coisa que não acontecia no passado, né? E elas hoje, elas não buscam orientação e vão atrás, vão ao ministério, né? Algumas correm realmente, algumas, não são todas, né? Vão em busca dessas leis. Porque o Brasil, a gente sabe que ele tem aí, em termos de inclusão, uma das legislações mais avançadas, mas, infelizmente, a lei por si só não basta, né? Precisa realmente aí de um empurrãozinho, digamos assim. Até mesmo em relação às próprias salas de AE da rede municipal, que a gente sabe que tem muitas escolas precisando e, infelizmente, estão lá na carência de uma pessoa para trabalhar melhor com a inclusão dentro da escola e fica aquela coisa a desejar. Né? Estruturas precárias também em alguns espaços, né? A gente tem aí algumas salas que também, se a gente fosse parar para observar enquanto estrutura, não deveria estar funcionando, porque é bem preocupante. Tem isso também, né? É verdade. Investimentos muitas vezes vindo do próprio profissional da sala de AE, né, que faz as coisas acontecerem, quando não produzem, não conseguem produzir por conta do tempo, ou porque, enfim, não têm habilidade, vão e conseguem recursos por conta própria para conseguir desenvolver um trabalho melhor com os alunos aí. Na verdade, Fabrício, se teve a conquista da política, do decreto, né, para se instalar a partir da parceria com o MEC as salas de recursos, desde que a escola tivesse estrutura, mas não teve uma continuidade de manutenção das salas, renovando o material, renovando o mobiliário, né, até para dar possibilidades motivacionais ao profissional e ao participante desse trabalho de estar ali e querer participar desse movimento. Como você disse, são vocês muitas vezes que compram material, compram recursos, porque os mesmos recursos são aqueles de quando se iniciou o processo. Eu acredito que não teve uma renovação, né? Apesar de que tem município que já está montando salas com o próprio financiamento do município, mas mesmo assim não tem esse alimento à manutenção desses espaços. Falta isso um pouco ainda. Infelizmente, falta aí um pouco mais de investimento, a gente sabe disso, né? Exatamente. E assim, professor, vamos supor uma situação que não é só suposição, ela é muito comum acontecer com o professor de sala de aula, que é a seguinte: eu tenho um aluno com deficiência, o que fazer? Né? E agora, o que é que eu faço? Eu recebi um aluno que tem algum tipo de deficiência, o que é que eu tenho que fazer? Existe um passo a passo para eu aplicar com aquele aluno, para que eu consiga realizar a inclusão dele na sala de aula? Existem atividades prontas, modelos que eu posso estar ali aplicando, né, nas minhas aulas com aquele aluno? Eu preciso conhecer todos os tipos de deficiência para conseguir realizar a inclusão dentro da escola, dentro da minha sala de aula. O que é que eu tenho que fazer para poder receber um aluno com deficiência na minha sala de aula? Eu vou dar um passo a passo que vai incomodar algumas pessoas, mas o primeiro passo é conhecimento. Chegou um aluno na sua sala, você foi informado da dificuldade que ele tem, ou mesmo que você não tenha sido informado,
Você viu lá no prontuário dele, na pasta dele, nos documentos dele, que ele tem um laudo qualquer, até porque isso é sempre repetido no espaço escolar, né? Então, sabe o que é que ele tem, qual é a dificuldade dele? Debruce em cima de um livro, vá para a internet, faça um curso, leia sobre aquela deficiência, e como a Fabrícia disse, conheça as deficiências, conheça as síndromes, vai aparecer outro que eu nunca vi falar, vai chegar uma síndrome diferente que eu nunca ouvi falar e nem você, eu vou ter que estudar. E não faça a pergunta que eu vou dizer agora, nem para a Fabrícia, que está na sala de recursos, nem para mim, que estou dando curso aí o tempo inteiro. Que atividades eu vou usar com o meu aluno que tem a deficiência X? Eu não sei, a Fabrícia não sabe, o aluno é seu, é você que vai observar quais são as dificuldades que ele tem, mas acima de tudo, quais são as capacidades que ele apresenta. Comece pelas capacidades, comece pelos interesses dele, por aquilo que ele sabe fazer melhor, até chegar nas dificuldades que você vai estimular para que elas sejam superadas. Não vá procurar por um curso para aprender um receituário e aplicar com seu aluno. Cada sujeito é individual nas suas singularidades. Ele tem capacidade, tem dificuldade, mas eu tenho que descobrir o que é. Ah, mas eu vi um monte de coisa do autismo. Cada autista é um autista em particular. Nesse livro que ela mostrou no início da live, eu falo um monte de coisa do autismo, que não quer dizer que esteja tudo nessa pessoa. Eu tenho que observar o que é que tem ali daquilo que eu estudei e como eu posso agora, dentro da minha formação, intervir, no caso do espaço escolar, pedagogicamente, para que ele possa superar as dificuldades e ampliar suas capacidades. Mas querer fazer de conta que está fazendo, achar que está dando uma atividade porque está adaptando quando a atividade nada a ver tem com o conteúdo, esquecer no canto da sala, segurar ele na cadeira perto de você, mandar o cuidador andar com ele pela sala enquanto você dá aula para o resto, mandar o cuidador segurar ele lá no final da sala para ele pintar um desenho para você dar aula. Isso não vai ajudar. Tá? Não vai ajudar em nenhum momento. Então, conhecimento, entendimento acerca daquela condição particular e naquele sujeito como se apresenta, e a avaliação das suas capacidades e dificuldades, para que você possa pensar em atividades, ajustar atividades, adequar atividades, flexibilizar atividades e atitudes que dê àquele sujeito a oportunidade de continuar ali, mas continuar ali com a chance de crescer em algum aspecto do seu desenvolvimento. Agora, sair por aí tentando fazer cursos para achar cartilhas de aplicação de atividade ou pedir que a sala de recurso faça um manual de atividade para deixar comigo quando chegar o aluno com deficiência, não é um caminho para se trabalhar a inclusão. Pelo contrário, você está fazendo qualquer coisa menos um movimento que explore as capacidades do outro, que faça com que ele consiga, de alguma forma, superar suas dificuldades. A gente tem aí muitas questões nesse entorno, por isso que eu estou frisando bem. Porque ainda a pergunta que mais se repete para mim é essa: qual é a atividade que eu uso para o autista? Que jogo eu uso para o autista? Eu não sei, ele é criança, criança gosta de brinquedo. Qual é o tipo de coisa que ele gosta? Ah, tá, então tem esse jogo, tem esse. Mas mesmo assim, talvez ele não goste. É preciso você experimentar. Então, não vai, por mais que eu oriente você a fazer uma atividade X, ela pode não funcionar, porque é um sujeito diferente. É ele que vai dizer como a coisa vai andar. Por isso que a gente tem que conhecer caso a caso. E o professor, por natureza da sua ação profissional, ele consegue identificar todas as dificuldades, todas as capacidades na primeira semana de aula. Por que não identificar nesse sujeito também? Né? Ele tem essa facilidade de diagnosticar a turma. Então ele vai descobrir capacidades e possibilidades e deve saber como conduzir o processo. É lógico que uma orientação, um suporte a mais é sempre bem-vindo. Mas não vá buscar uma receita, porque essa receita não existe. Alguém comentou aqui que muitos preferem continuar na zona de conforto, né? Não sair da zona de conforto. Que é, infelizmente, o que a gente ainda percebe nessa questão da inclusão, é aquele discurso, professor, que você costuma sempre citar, de que eu não estou preparado para o trabalho com a inclusão, não recebi formação para o trabalho com a inclusão, não é? E não busca, né? Não busca, e hoje a gente sabe... Uma coisa é você não ter a chance de fazer, outra coisa é você não querer fazer. Porque quando vai até você e você não quer, você encontra um jeito de ir embora e não assistir, ou encontra um jeito de ficar ali com o celular e não ouvir para compreender. Então, informação a gente tem aí em todos os lugares.
A formação só vai acontecer quando eu estiver aberto para receber as informações. Esse é o grande segredo, né? Com certeza. Nós não sabíamos também como dar aulas remotas, né? Como Não é? interagir com os alunos de forma virtual. O professor não sabia, ele não foi formado, ele não recebeu na universidade uma orientação para isso. No entanto, durante esse período que a gente está vivendo, né, atípico, é diferente de tudo que a gente já passou na vida, o professor teve que se reinventar, né? E tentar, porque a palavra é essa, tentar, né? A gente não sabe se está dando certo, se a gente está Estamos experimentando, né? Isso. E teve que tentar fazer aí essa articulação junto com os alunos de forma virtual, né? Então, quando a gente não sabe, a gente tem que buscar, né? Os médicos também não sabiam sobre a Covid, era uma doença nova, eles tiveram que estudar, aprender procedimentos para lidar, para tratar os pacientes, né? Então, a gente também tem, né, que ao receber um aluno que a gente não foi formado para trabalhar com ele, buscar ferramentas para trabalhar melhor com aquele aluno, buscar formação, para realizar a inclusão da melhor forma possível, da forma como a gente consegue, né? Uma vez eu ouvi você falar, eu achei muito interessante, que você disse que quem melhor inclui é quem tem força de vontade. E é uma frase que sempre... Não é? Muito bonita essa frase, porque é uma verdade. Quando a gente tem força de vontade, a gente inclui. A gente consegue fazer a inclusão dentro da nossa sala de aula, nos espaços da escola, com força de vontade. Se nós não tivermos, infelizmente, a inclusão não acontece. Né? Fabrícia, é uma questão empática. Quando eu digo essa frase, eu digo assim, quem melhor inclui não sou eu, que tenho um monte de curso e que dou curso. Quem melhor inclui é aquela professora, aquele professor que nunca fez nenhum curso, mas ele tem empatia com o outro, ele se coloca no lugar do outro, ele respeita as dificuldades do outro, ele enxerga as capacidades nesse outro, ele vai buscar de forma motivada ele com ele mesmo, que a gente ainda quer que o outro motive a gente. E não vai acontecer isso. A motivação ela vem de dentro para fora. É você que tem que querer. E é uma ação que, infelizmente, a gente não pode fazer de forma forçada. Quando você disse assim, a gente teve que aprender a lidar com a tecnologia. A gente tem duas questões importantes. A gente foi obrigado a ter que aprender e a gente também viu que se não tivesse uma motivação para qualificar o nosso trabalho, a gente ia se colocar em má figura diante desse trabalho. Então, falta também um pouquinho de imposição de alguns setores, né, de cobrar, de exigir, não apenas de ficar deixando estar lá. Porque essa professora é muito difícil, ela não quer aceitar os alunos com deficiência. E ela tem o direito de não querer aceitar? Ela tem o direito de escolher? Ela está na sala de aula onde a diversidade existe, não tem essa de querer. A gente ainda tem esse discurso. Então, falta um pouquinho aí dessa lei com força de imposição. Né? Exatamente. Chegar, né, mais próximo, de uma forma mais... Vamos ter que fazer. Por isso que eu disse que tem que começar lá no núcleo gestor. Ele tem que ter essa consciência. Fabrícia, o que eu vou dizer, uma vez uma colega de vocês me disse que não, isso já mudou, mas eu vou dizer a mesma coisa ainda. Nós ainda temos núcleos gestores, não é o caso da sua escola, que eu sei que está envolvida no processo, de outras escolas que são muito envolvidas, mas nós temos núcleo gestor que não sabe nem o que é que o AE faz. Que chama profissional para resolver um problema de sala de aula, de um aluno que está brigando, que manda um aluno que brigou para a profissional conversar com ele, sendo que ela tem um horário de trabalho com agendamento de atendimento para aqueles alunos. Então a gente ainda tem equívocos na compreensão dos serviços que já estão contemplados no PPP da escola. Como é que o núcleo gestor não sabe, né? E por isso que é importante o professor que está à frente da sala de aula da sua escola, ele tornar isso muito claro. Sempre que ele tiver oportunidade, por ocasião dos encontros pedagógicos, nas reuniões que ele puder participar, ele deixar claro quem é o público-alvo daquela sala, qual é o trabalho que ele deve exercer ali na escola, qual é a função daquele professor, para não ter essa coisa de desvirtuar, né, de chamar o professor da sala de aula para algo que não é a função dele, não é, professor? E assim, professor, com relação a essa questão das aulas virtuais durante esse período da pandemia, né? Com relação às interações que foram feitas, ou estão sendo feitas entre professor, sala de aula,
aluno com deficiência, sala de AE, aluno com deficiência. Como é que você avalia, assim, essas interações? Como é que você entende que elas devem acontecer ou não devem acontecer? Qual é a sua visão em relação a isso, professor? E também em relação a esse pretenso retorno que muito tem nos preocupado nesse momento, né? Que ainda a gente vive uma tensão, assim, e a educação básica, nós trabalhamos com os anos iniciais, anos finais, no meu caso, eu também trabalho com a educação infantil. Então, são crianças, são adolescentes, e então tem toda aquela questão do cuidado, sobretudo em relação àqueles que possuem algum tipo de deficiência, né? Então, o que é que o senhor tem a nos dizer em relação a esse contexto que eu coloquei agora aqui? Pronto, a gente tem 8 minutos de live, eu vou tentar ser sucinto. Mas olha só, como você disse, a gente está aprendendo a trabalhar virtual, a orientar o aluno virtual. A gente está trabalhando com a família que muitas vezes não sabe como lidar com essas questões pedagógicas em casa e acaba tendo que se meter nesse processo para auxiliar o aluno, né, o seu filho em casa. Mas assim como não está funcionando 100% para os neurotípicos, também não vai funcionar 100% para aqueles com deficiência. Nós temos tolerâncias mínimas, tolerâncias maiores, frente a uma orientação virtual, né, que o mínimo que se conseguir pode ser o sucesso garantido, outros podem estar ali só presencialmente, mas não estão, de fato, envolvidos no que está acontecendo. Cada vez mais essa questão virtual tem que ser atrativa, porque senão não prende a atenção. Então, não dá para a gente avaliar enquanto positivo ou negativo, porque é tudo muito experimental. A gente está vivenciando um novo normal, um movimento em comum, onde nem é tão confortável para você estar aí orientando uma família virtual ou uma criança com deficiência, inclusive de compreensão muitas vezes, como também não pode não ser muito funcional para quem está do outro lado. Então, tudo isso é um movimento ainda de aprendizado. A gente só vai ter essa qualificação desse trabalho quando a gente voltar 100% presencial. Quanto ao retorno presencial, que vai começar agora de primeiro, né? Vai ser gradativo, mas a gente ainda vai ter aí as opções de trabalhar a educação híbrida, uma parte em casa, uma parte na escola, alguns não vão, outros não vão retornar. A gente vai ter todo esse receio ainda de voltar, porque as crianças não vão usar essas proteções de fato como deveria, se nós não usamos. É preciso uma lei para penalizar a gente se a gente não usar. Imagine uma criança que não ter essa consciência das ameaças que pode ter qualquer tipo de contaminação. Quanto à pessoa com deficiência nesse contexto, me preocupa mais ainda, porque foi criada uma lei onde isenta a pessoa com transtorno sensorial, com deficiência, com autismo, com quadros comportamentais psiquiátricos, né, com dificuldades respiratórias, foi isentada do uso de máscara, onde às vezes a família bate no peito e quer cobrar esse direito, quando na realidade a isenção é para não pesar no seu bolso enquanto multa, não quer dizer que ele vai ficar protegido sem máscara, é uma vulnerabilidade a mais, porque ele vai estar mais exposto do que os demais. A gente vai ter dificuldade com algumas crianças com o uso do álcool gel, por conta da questão sensorial. Então, todas essas questões ainda só vão ser de fato avaliadas quando a gente voltar para a prática. A gente ainda está supondo o tempo inteiro. Mas a gente vai ter um grande trabalho com adultos. Eu trabalho com pós-graduação, vou ter uma dificuldade com adultos que quer abraçar, quer ficar perto, não é assim? Imagine quer tirar foto comigo, né? Imagine com adolescentes que não estão ainda na sua função executiva pronta para ponderar as consequências de uma situação. Crianças que ainda estão nesse processo de construção e que querem mesmo brincar. E a máscara, ela sufoca. Eu saio até ali embaixo com a máscara, eu fico sufocado. Imagine uma criança que é livre, que fala, que grita, com essa máscara apertando ali. Né? Então a gente vai ter todo esse desafio, que é preciso que a família do neurotípico e da pessoa com deficiência tenha compreensão, né? E tenha ponderação em algumas situações. Eu não retornaria com meu filho com deficiência para a escola nesse resto de ano. Eu não retornaria. Eu não retornaria porque eu vou estar... Não é porque esse ou aquele quadro de deficiência é mais vulnerável, é mais suscetível. Não é isso. É porque as formas de proteção
vão ser muito menores em relação a outras situações, e isso torna o sujeito mais vulnerável. Mas, é como a gente está colocando, tem família que não vê a hora desse movimento acontecer, estamos com quadros de ansiedade nos contextos familiares, crianças ansiosas, agitadas pelo confinamento excessivo, famílias ansiosas, né, tendo que se virar, inclusive como educador em casa sem ter essa formação. Até me incomodou no início da pandemia academia. Tá travando a Os imagem? espaços sociais, tirando da casa o que é, de fato, esse agrupamento social familiar. Então, a gente vai viver um grande desafio que precisa que cada um de nós colabore. A frase que eu vou dizer agora é uma frase até repetida, mas é interessante. Isso está dentro da acessibilidade. A acessibilidade é um direito de todos, mas é responsabilidade de cada um de nós. Se a gente não tiver essa consciência, seja a família, o profissional, a gente vai ter aí grandes problemas ao longo dos próximos meses. A gente só vai saber como tudo vai ficar quando chegar 2021, porque 2020 já acabou. 2020 a gente ainda está avaliando os prejuízos de tudo isso, né? Essa é a grande verdade. Nós retornaremos, não sei se agora, 1º de outubro, porque, como eu comentei, está causando muito rebuliço, muita preocupação, né? Existe aí já rumores de que talvez só em 2021, mas independente da data que nós voltarmos, realmente vai ser um recomeço, assim, tanto, né? De reconstrução das relações, de muita escuta, né, professor? De muita empatia, de muito acolhimento, não só em relação aos alunos com deficiência, mas em relação a todos os alunos. É a escola inclusiva, né? Não só a escola no aspecto educação especial, mas uma escola enquanto escola inclusive que acolhe a todos, né? É verdade, verdade. Independente das suas diferenças. Nós temos o quê aqui de tempo, professor? 2 minutinhos? 1 minuto e meio, 1 minutinho, né? Então, agradecer aí a sua disponibilidade. Muito obrigada pelas informações que você nos trouxe. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes nesse momento, né? Me desculpar pelo nervosismo. Enfim, foi o que eu quis fazer de melhor. Obrigada a todos, tá? E eu queria saber como é que você me orienta para eu poder gravar. Pronto, só agradecer a você pela confiança, pelo convite, e a todos que passaram por aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Para encerrar, você vai clicar lá em cima, tem encerrar, e vai aparecer uma opção assim, salvar no IGTV. Você clica em salvar no IGTV e ele vai ficar salvo aí no seu Instagram. Tá, ok, então. Tá bom? Obrigada, boa noite. Beijo, obrigado. Até mais. Obrigada, pessoal. Tudo de bom, Fabrício. Até mais. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, obrigada.